10. Trabalhadores de rua anticapitalistas e antiguerra. O Institute for Police Studies, IPS, e seus colaboradores da extrema esquerda centraram seus objetivos e estratégias progressistas socialistas marxistas em uma teoria de que os Estados Unidos são governados por um governo controlado por corporações, dedicado à dominação militar imperialista do mundo. Embora a retórica seja nauseantemente familiar, os pontos de ataque da esquerda radical agora se voltam para fomentar uma transformação da cultura americana como o primeiro passo para levar um governo progressista ao poder político. Na década de 1990, quando a economia mundial começou a se mover rumo à globalização e os Estados Unidos se consolidaram como a única superpotência militar, a esquerda passou a atuar na América do Norte, Europa e Oceania, Austrália e Nova Zelândia, para conter a influência econômica e militar americana. O diretor do IPS, John Kavanagh, e a diretora do Transnational Institute, TNI, Susan George, assumiram papéis-chave na contenção da influência global dos Estados Unidos. Kavanagh ficou responsável pela esquerda radical na América do Norte, enquanto Susan George, que ainda não era diretora do TNI, trabalhou com socialistas e marxistas da Europa Ocidental. Além de seu papel no TNI, Susan George integrou o Conselho da Greenpeace Internacional de 1990 a 1994 e foi vice-presidente da TAC França, Associação pela Tributação das Transações Financeiras em Apoio aos Cidadãos, de 1999 a 2006, que promove a taxação de transações financeiras internacionais para gerar receitas destinadas a projetos de desenvolvimento em países do Hemisfério Sul. Assim como na América do Norte, a esquerda alinhadura europeia, bem como os esquerdistas da Oceania, recorreram a Antônio Gramsci como referência no caminho para a renovação e ressurgimento marxista. Os movimentos anti-globalização e anti-guerra se uniram para confrontar os dois grandes demônios, as corporações transnacionais e a guerra ao terrorismo promovida pelos Estados Unidos. Susan George apresentou a perspectiva básica anti-globalização, anticapitalista, do IPS-TNI e da esquerda radical em novembro de 1999. Durante a Batalha de Seattle, um protesto com 50 mil militantes de esquerda que buscava impedir ministros da economia do mundo todo de se reunirem na Conferência da Organização Mundial do Comércio, OMC, a doutora George afirmou: "Acho que estamos realmente em guerra. Temos um inimigo, que é todo o sistema corporativo. O objetivo desse sistema, seja financeiro ou industrial, é ir onde quiser, produzir o que quiser, quando quiser, pelo tempo que quiser, para ganhar o máximo de dinheiro possível, custe o que custar. O lucro é o objetivo, e tudo que favorece esse objetivo é bom, e tudo que contraria é ruim. Se o inimigo é transnacional e busca controle total, então é óbvio que a resposta também precisa ser transnacional, e tem que reunir diferentes pessoas. Queremos democracia internacional. Mas, para conquistá-la, temos que lutar uns pelos outros. A ameaça é para todos nós. Se não lutarmos todos por cada um, e cada um por todos, seremos eliminados um a um." John Kavanagh, diretor do IPS, adotou uma posição igualmente dura sobre a guerra ao terrorismo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiram o papel de polícia do mundo, mas o mundo não está ligando para 911. Ele argumentou que os Estados Unidos gastam demais com o setor militar, propondo um corte de 213 bilhões de dólares no orçamento militar de 2008, sendo 145 bilhões nas contas ligadas ao papel de polícia global e 68 bilhões com cortes unilaterais em armamentos nucleares e na burocracia do Pentágono. A visão do IPS é que parte dessa economia pode ser direcionada à segurança interna e às chamadas necessidades humanas, um eufemismo para programas progressistas socialistas marxistas que visam transformar a cultura americana e levar a esquerda radical ao poder. Para o Instituto, por fim, as intervenções militares dos Estados Unidos exigem uma reversão total da trajetória imperial profundamente enraizada na política externa americana. Uma política justa de contra-terrorismo, segundo essa visão, deslocaria o foco das soluções militares e se concentraria no fortalecimento da segurança interna e nos mecanismos internacionais de responsabilização de terroristas. O medo é a maior arma dos terroristas. Quando passa a ser também a nossa maior arma, o que isso nos torna? No final de 2002, os movimentos anticapitalistas e antiguerra convenceram milhares de americanos desavisados a apoiar os ativistas da esquerda radical em protestos de desobediência civil nas ruas da América do Norte e da Europa. Seguindo a posição do IPS-TNI de que o terrorismo era uma violação da lei que exigia resposta policial, e não militar, organizações da esquerda radical criaram influentes quasi-realidades anti-globalização e anti-guerra. Tudo isso se relacionava à insistência de Gramsci em levantar questões necessárias para destruir a sociedade burguesa. O membro do IPS, Carl Boggs,
Escreve em O Marxismo de Gramsci que a transição para o socialismo não seguiria um caminho fixo, mas dependeria da política socialista e colocaria os atores humanos no centro do processo revolucionário. Gramsci era categórico ao afirmar que a revolução socialista não surgiria automaticamente do colapso da economia capitalista, mas teria que ser construída, ou seja, conquistada, por meio da ação humana deliberada em uma ampla gama de contextos históricos. Os trabalhadores de rua iam desde estudantes universitários entediados em busca de emoção até anarquistas, socialistas e marxistas convictos escondidos sob o rótulo de progressistas. As ações diretas incluíam desde manifestações pacíficas até depredação de propriedades de empresas capitalistas e confrontos físicos com agentes de segurança pública. A propaganda que reforçava o impacto da violência e da destruição patrimonial era frequentemente acompanhada de fantoches gigantes, faixas, cartazes, botões, panfletos, jornais e outros materiais escritos. Os gritos dos manifestantes: "De quem são as ruas? Nossas ruas!" geravam um sentimento de solidariedade ao enfrentar o sistema. Em última análise, anticapitalismo e antiguerra eram duas faces da mesma moeda, apenas os temas da propaganda mudavam. Todos os protestos diziam respeito ao poder político, construir um movimento anticapitalista viável e fomentar a renovação e ressurgimento marxista. Cada protesto contra a globalização e contra a guerra, entre 1999 e 2008, desenvolveu sua própria personalidade a partir da combinação específica de grupos da extrema esquerda e ativistas de rua presentes no local. Esses protestos, em sua maioria, foram eventos de propaganda e desinformação organizados pelo Institute for Police Studies, Instituto de Estudos Políticos, e pelo Transnational Institute, bem como por seus astros brilhantes dentro de um sistema solar inteiro de organizações. A torrente de engano e fraude usada pela esquerda radical atacou com ferocidade o governo Bush, cuja resposta, deve-se admitir, foi lamentável. As campanhas anticapitalistas e antiguerra sempre tiveram como objetivo minar o governo dos Estados Unidos e suas lideranças, ao mesmo tempo em que clamavam por mudança em tempo hábil para a eleição presidencial de 2008. Operando em estreita colaboração com o partido na sombra dentro do Partido Democrata, o Institute for Police Studies preparou o campo de batalha político para o candidato presidencial Barack Obama em 2008, patrocinando e organizando os protestos de rua contra o capitalismo e a guerra do Iraque. Anticapitalismo. A moeda corrente do anticapitalismo é a ação direta e a propaganda, ou agitprop. Derivado da terminologia da antiga União Soviética, ação direta tem o objetivo de instigar emoções em manifestações contra os imperialistas, especialmente os Estados Unidos, enquanto a propaganda, uma verdade selecionada, trabalha as mentes dos capitalistas. O objetivo é combinar linguagem emocional e intelectual para motivar e orientar a ação direta contra o capitalismo. As mensagens políticas são projetadas para construir um movimento cada vez mais forte contra o livre mercado e contra a própria soberania nacional. A ação direta e a propaganda promovem a visão revolucionária e utópica da esquerda radical, uma governança socialista mundial. A People's Global Action, PGA, Ação Global dos Povos, foi criada em Genebra, em fevereiro de 1998, para levar adiante, no século XXI, as bandeiras vermelha, socialista marxista, vermelha e preta, anarcocomunista, e verde, ambientalista ou anticorporativa. 3 dos principais criadores da PGA em Genebra foram os zapatistas marxistas do México, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, do Brasil, e a União de Agricultores do Estado de Karnataka, na Índia. Esses 3 grupos tornaram-se parte do primeiro comitê organizador da PGA. Entre os 300 delegados de 71 países reunidos em Genebra para fundar a PGA estavam o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Canadá, o ARF-FARST. Terra Primeiro, o Sindicato dos Trabalhadores da Coreia, o Reclaim des Streets, Reivindique as Ruas, do Reino Unido, e a Rede de Mulheres da América do Norte. Também participaram representantes de grupos radicais antinucleares, agricultores franceses e organizações de povos indígenas de todo o mundo. A PGA decidiu, em sua segunda conferência, realizada em Bangalore, Índia, em agosto de 1999, ampliar o escopo de sua ação direta e propaganda. Passou de uma oposição quase exclusiva às instituições e tratados capitalistas, especialmente à Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, para incluir também questões sociais e ambientais causadas pelas atividades corporativas globais. Ao mesmo tempo, a PGA expandiu sua atuação para o Sul Global, por meio de alianças com movimentos indígenas e outros grupos que alegam terem suas vidas prejudicadas por corporações transnacionais e pelas instituições que a sustentam no Norte Global. No cerne da People's Global Action Internacional estão socialistas, comunistas,
anarquistas e marxistas grancianos antiglobalistas, incluindo uma forte base sindical. Sua rede se estende a países do Hemisfério Sul, envolvendo inúmeros grupos sociais e culturais. Outro núcleo forte dentro da PGA é formado por ativistas urbanos, combatentes de rua, dedicados à mudança revolucionária e ao controle operário. O anarcosindicalismo combate tanto a iniciativa privada quanto o controle estatal, explicou Albert Meltzer, um importante teórico anarcosindicalista, em 1996. Seu objetivo é abolir ambos. Alguns desses grupos se identificam como anarcocomunistas. A conferência da PGA realizada em Cochabamba, Bolívia, no final de setembro de 2001, saiu dos trilhos desde o início. Devido à paralisação do tráfego aéreo após os atentados de 11 de setembro, apenas um norte-americano e 3 canadenses conseguiram chegar a Cochabamba. A Bolívia recusou vistos a todos os delegados africanos, exceto os da África do Sul. Ativistas da Ásia chegaram com dias de atraso ou foram impedidos de entrar. 40 delegados da América Latina, viajando em caravana de ônibus por Colômbia, Equador e Peru, foram barrados na fronteira boliviana. No final, entre 150 e 200 delegados estrangeiros não conseguiram comparecer. Ainda assim, cerca de 175 delegados estrangeiros conseguiram se reunir com mais de 100 militantes bolivianos para a sessão da PGA. O encontro foi organizado pelas 5 federações do Trópico de Cochabamba, sindicato de agricultores que, mais tarde com 6 federações, passou a ser uma voz ativa e combativa dos cocaleros, os cultivadores de coca, que abasteciam o tráfico de cocaína. A propaganda da PGA frequentemente usava uma agricultora chamada Leonida, camponesa boliviana, que repetia um discurso bem ensaiado sobre a tradição boliviana de mascar folhas de coca para afastar a fome. Ela denunciava que os aviões, financiados pelos Estados Unidos, que pulverizavam plantações de coca, também destruíam os cultivos vizinhos mantidos por camponeses pacíficos. O spray deixava as bananas pretas, contou-me ela. Entre os grupos do Sul Global que participaram da conferência da PGA em Cochabamba, em 2001, estavam a Aliança Nacional dos Movimentos Populares da Índia, o Exército Zapatista de Libertação Nacional do México, o Processo das Comunidades Negras da Colômbia, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, grupos indígenas localizados em países latino-americanos e novos movimentos urbanos na Argentina e no Brasil. O ressurgimento e renovação do marxismo internacional, representado pela People's Global Action, proclamou seus princípios fundamentais durante a Conferência de Cochabamba. Esses princípios declaravam guerra ao Ocidente capitalista. Uma rejeição muito clara do capitalismo, imperialismo e feudalismo, de todos os acordos comerciais, instituições e governos que promovem a globalização destrutiva. 2. Rejeitamos todas as formas de sistemas de dominação e discriminação, incluindo, mas não se limitando a, patriarcado, racismo e fundamentalismo religioso de todas as crenças. Afirmamos a dignidade plena de todos os seres humanos. 3. Uma postura de confronto, já que não acreditamos que o lobby possa ter um impacto significativo em organizações tão tendenciosas e antidemocráticas, nas quais o capital transnacional é o único formulador real de políticas. 4. Um chamado à ação direta e à desobediência civil, apoio às lutas dos movimentos sociais, defesa de formas de resistência que maximizem o respeito pela vida e pelos direitos dos povos oprimidos, bem como a construção de alternativas locais ao capitalismo global. 5. Uma filosofia organizacional baseada na descentralização e na autonomia. Enquanto isso, alguns grupos pacifistas, como o Comitê pela Desnuclearização do Reino Unido, estavam reformulando seu foco anti-globalização para fundi-lo com sua oposição a uma possível resposta dos Estados Unidos aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Alvo dos protestos, Organização Mundial do Comércio, OMC. Organizados e orientados pela ultra-esquerda, cerca de 50 mil pessoas, de estudantes universitários de rosto rosado vestidos de tartarugas a operários sindicalizados endurecidos e pragmáticos, reuniram-se em Seattle no final de 1999 com um objetivo claro: impedir que cerca de 5 mil ministros do comércio delegados dos 135 países membros e de 35 estados observadores realizassem seus trabalhos na Conferência da Organização Mundial do Comércio. Esquerdistas internacionais basearam seu protesto na premissa de que a OMC ocupava o topo de uma estrutura de governança global na qual corporações transnacionais exerciam influência sobre governos soberanos. A suposição central que sustentava essa frágil plataforma de ação era que essas corporações impediam os governos dos países industrializados de exercer controle democrático sobre suas economias. Dessa forma, alegava a ultra-esquerda, o direito soberano e a autoridade do povo de moldar suas próprias vidas estava sendo sequestrado por corporações gigantes por meio da OMC.
Poder ao povo, gritavam os manifestantes em Seattle, ecoando os gritos anti-americanos de Jane Fonda no início dos anos 1970. A entidade derivada do IPS, o Fórum Internacional sobre a Globalização, IFG, preparou o terreno para a violência e os protestos anti-OMC em Seattle com um relatório de 1999 que descrevia a Organização Mundial do Comércio como um governo invisível, em termos claramente radicais de esquerda. O princípio operacional central da OMC é que os interesses comerciais globais, na prática, os interesses das corporações globais, devem sempre se sobrepor a todos os outros. Qualquer obstáculo ao funcionamento fluido e à rápida expansão da atividade corporativa global deve ser suprimido. Na prática, no entanto, esses obstáculos são leis e padrões nacionais, estaduais, provinciais e comunitários que são elaborados em nome dos direitos trabalhistas, da proteção ambiental, dos direitos humanos, dos direitos do consumidor, da cultura local, da justiça social, da soberania nacional e da democracia. Esses padrões nacionais são vistos pela OMC e pelas corporações globais como impedimentos ao livre comércio, quando na verdade são expressões nacionais de processos democráticos dentro dos países, refletindo valores, culturas e interesses locais. O IFG, que representava mais de 60 organizações em 25 países em 1999, tornou-se os dentes de aço na mandíbula do movimento anti-globalização. Como uma ramificação do IPS, o IFG ocultava sua diretoria do público. Coletivamente, no entanto, o Conselho e os diretores associados, envoltos nas sombras do mundo, forneciam a força motriz por trás do movimento anti-globalização. Diretoria do IFG. Maud Barlow, Conselho dos Canadenses. John Kavanagh, Institute for Police Studies. Tony Clark, Polaris Institute, Canadá. Edward Goldsmith, The Ecologist, Reino Unido. Martin Kaur, Third World Network, Malásia. Andrew Kimbrell, International Center for Technology Assessment. Jerry Mander, Public Media Center. Helena Norbergod, International Society for Ecology and Culture, Reino Unido. Mark Hitch, Institute for Agriculture and Trade Policy. Vandana Shiva, Research Foundation for Science, Technology and Ecology, Índia. Lori Valash, Public Citizen. Diretores associados, selecionados. Valden Bello, Folkanson Global South, Tailândia. Brent Blackvelder, Friends of the Earth. Kevin Danaher, Global Exchange. Randall Reis, Rainforest Action Network. David Corten, People Centered Development Forum. A campanha de ação direta e propaganda da ultra-esquerda contra a OMC em Seattle foi dividida em 4 etapas. 1. Preparação estratégica. Identificar a conivência entre corporações e governos que negam os direitos democráticos do povo. 2. Foco estratégico. Estabelecer prioridades e objetivos da campanha expondo como a corporação-alvo está minando os direitos democráticos do povo. 3. Ação estratégica. Realizar ação direta, como boicotes, greves trabalhistas, protestos, para mobilizar pressão pública sobre o governo para que este retire seu apoio à corporação-alvo. 4. Mudança estratégica. Participar ativamente de movimentos globais para criar novos mecanismos que permitam aos governos exercer controle sobre as corporações transnacionais de modo a preservar os direitos democráticos do povo. Apesar das declarações públicas em sentido contrário por parte dos líderes dos protestos, desordem nas ruas, danos à propriedade e violência foram aspectos centrais das táticas de ação direta anti-OMC. Muitos dos líderes da esquerda radical, ambientalistas e sindicalistas já haviam trabalhado juntos anteriormente em oposição a iniciativas de livre comércio. Entre os principais organizadores estavam sindicatos filiados à AFL-CIO. A organização e o planejamento de ONGs foram providenciados pelo think tank da esquerda, o Institute for Police Studies, sua organização irmã europeia, o Transnational Institute, e o Fórum Internacional sobre a Globalização, IFG, outra entidade gerada pelo IPS. Outras ONGs incluíam a Public Citizen de Ralph Nader e a Global Trade Watch, além do World Development Movement, WDM, uma organização não governamental britânica que ajudou a organizar os protestos barulhentos em Londres em 18 de junho de 1999. A Direct Action Network, DAN, serviu como grupo guarda-chuva em Seattle para fazer sugestões no local aos manifestantes sobre como redirecionar suas marchas ilegais, a fim de bloquear interseções estratégicas e impedir que os delegados da OMC chegassem ao centro de conferências. Enquanto a polícia de Seattle dispersava grandes multidões, os organizadores da Direct Action Network intervinham e redirecionavam os manifestantes para bloquear outros cruzamentos, às vezes em 4 ou 5 direções diferentes,
para depois se recombinarem e formarem múltiplas barreiras humanas. A Ruckus Society treinou milhares de ativistas antes dos protestos contra a OMC em Seattle. Financiada em parte pelo fundador da CNN, Ted Turner, e pela Fundação Ben & Jerry's, a Ruckus Society tornou-se o campo de treinamento nacional para desobediência civil. Em março de 2000, abriu um acampamento de treinamento nas férias de primavera universitárias em Arcádia, Flórida. O Ruckus ofereceu treinamento em desobediência civil. 80 pessoas pagaram do próprio bolso para participar do Peace River Campground. Os patrocinadores do acampamento incluíam o grupo radical de esquerda Rainforest Action Network, RAN, o Free the Planet, um grupo estudantil, e o Ozone Action, uma organização ativista sobre o aquecimento global. O acampamento da paz era mais uma ferramenta na mochila de lições da Ruckus Society sobre como violar a lei. Fundada em 1995, a Ruckus é também uma das organizações sem fins lucrativos mais flagrantemente abusivas do sistema de isenção fiscal dos Estados Unidos. Até meados de 2005, o Comitê de Finanças do Senado adotava uma postura de não ouvir o mal, não ver o mal, não falar do mal, enquanto a Ruckus Society e outros grupos radicais de esquerda sem fins lucrativos corriam soltos tentando desestabilizar o governo dos Estados Unidos. A Rainforest Action Network e a Ruckus Society, segundo o especialista em organizações não governamentais David Ogberg, estão entre os maiores praticantes da chamada desobediência civil. Entre os principais operadores de rua que impulsionaram os protestos em Seattle estavam ambientalistas radicais contrários à biotecnologia, ecoterroristas e membros da Animal Liberation Front, críticos da mídia corporativa e ativistas universitários contra os fiashops no mundo em desenvolvimento. Outro grupo de agitadores incluía restos do comunismo da Guerra Fria e marxistas renovados. Serviços jurídicos eram oferecidos aos manifestantes pelo National Lawyers Guild e pela American Civil Liberties Union, ACLU. O capítulo de Seattle do National Lawyers Guild forneceu um manual revelador que orientava os manifestantes sobre o que fazer e o que evitar ao confrontar a polícia, e sobre como agir após uma prisão por desobediência civil, ou por violência, destruição de propriedade e outros atos ilegais. Em Seattle, a resistência à Organização Mundial do Comércio, OMC, liderada pela ultra-esquerda, associava a organização de comércio aos abusos ambientais globais e à justiça social. Muitos manifestantes estavam vestidos como tartarugas marinhas para chamar atenção aos supostos danos causados a elas pelas políticas da OMC. A mensagem da esquerda em Seattle era bastante clara: a política comercial precisa ter uma dimensão ambiental porque o meio ambiente é um recurso coletivo global. Segundo uma estimativa, cerca de 4.000 organizações não governamentais atuam em questões ambientais. Muitas não são focadas exclusivamente no meio ambiente, mas incluem agendas mais amplas, como questões de gênero, direitos humanos, problemas trabalhistas e outros. As maiores organizações não governamentais como a Rainforest Action Network, RAN, e a Greenpeace também promovem a mensagem progressista da esquerda radical. Os ativistas da RAN se orgulham do seu radicalismo e da disposição para recorrer à ação direta. Esta última, em essência, se traduz em uma série de encenações inovadoras que forçam empresas a cederem por medo da má reputação pública. Primeiro, as empresas-alvo recebem uma carta notificando que foram selecionadas como alvos da campanha de proteção às florestas tropicais da RAN. Segundo, essas empresas aparecem no noticiário noturno, com reportagens sobre os protestos histéricos dos ativistas da RAN e sua intimidação de funcionários e clientes. Terceiro, enquanto ainda lidam com a má publicidade e a ansiedade sobre o que virá a seguir, recebem um telefonema solicitando uma reunião com Randall Reis, presidente da RAN. Quarto, Reis faz uma oferta irrecusável. A solução pacífica que coloca sobre a mesa é a obediência estrita às exigências da RAN. Por fim, a empresa-alvo concorda em não mais encomendar produtos de fornecedores associados a florestas tropicais. A Greenpeace, para tomar emprestada uma expressão do jornalista investigativo holandês Peter Siebel, é um membro de destaque da Econostra Global. Patrick Moore, cofundador da Greenpeace, descreveu sua antiga criação como sendo composta por um bando de analfabetos científicos que usam táticas da Gestapo. Susan George, diretora do Transnational Institute, esteve no conselho da Greenpeace International entre 1990 e 1994. O segredo para o sucesso da Greenpeace, hoje a maior organização ambiental do mundo, com 5 milhões de membros e escritórios em mais de 20 países, é uma gestão eficiente, malas diretas criativas e manipulação de imagem estratégica. Afinal, se uma pessoa se preocupa minimamente com o ar que respira, a água que bebe ou o gás e o petróleo que consome, ou seja, praticamente todos, a Greenpeace parece uma organização maravilhosa.
As campanhas de mala direta expõem seus membros e potenciais membros a afirmações simplistas e flagrantemente falsas, como: não acredite quando o presidente Bush e sua administração sugerirem que, em nome do combate ao terrorismo, devemos tolerar a devastação do nosso meio ambiente ou a eliminação das nossas leis ambientais. Sua generosa contribuição à Greenpeace. A Arf-Farst é uma coalizão ambientalista radical de neomarxistas, anarquistas e outros extremistas que apoiam os objetivos antineoliberais dos socialistas revolucionários internacionais. O logotipo do grupo é um punho esquerdo cerrado e verde, um símbolo comunista internacional de solidariedade. A Arf-Farst se autodeclara uma sociedade guerreira, muito semelhante à forma como membros radicais da nação Sioux Lakota reivindicam essa identidade de modo mais realista. Os membros da Arf-Farst, em um gesto romântico e grandioso, declaram que usarão todos os meios necessários para defender a Mãe Terra. Em vez de participar do processo democrático, a Arf-Farst prefere cometer agressões, incêndios criminosos, sabotagens e outros crimes violentos contra fazendeiros, pecuaristas, madeireiros e demais integrantes de sua lista de inimigos. A México Solidarity Network é um dos grupos anticapitalistas mais dedicados, com membros na América do Norte e na Europa. Esse grupo ultra-esquerdista deixou clara sua agenda anticapitalista em 2003, durante protestos contra a conferência da OMC em Cancún. A agenda corporativa implementada pela OMC coloca trabalhador contra trabalhador e nação contra nação em uma corrida para o fundo do poço. No dia de abertura da reunião ministerial da OMC em Cancún, ativistas de rua romperam as linhas policiais, enfrentando cacetetes e gás lacrimogênio, enquanto um agricultor ativista sul-coreano de 56 anos morreu após se esfaquear. Pouco depois, as negociações comerciais da OMC colapsaram abruptamente. As nações mais pobres do mundo se revoltaram contra os Estados Unidos, os países da União Europeia e outras nações ricas. A profunda fissura que separa os países ricos dos membros mais pobres da OMC abalou o grupo comercial internacional. Os países mais pobres estavam determinados em afirmar que o comércio global era excessivamente tendencioso contra eles, o que, segundo argumentavam, empurrava os mais vulneráveis ainda mais fundo na pobreza. 10 meses depois, líderes comerciais se reuniram em Genebra para tratar das divergências expressas em Cancún entre países ricos e pobres. Durante o encontro de 4 dias, não havia como ignorar as nuvens sombrias que ameaçavam a viabilidade da Organização Mundial do Comércio, OMC. Como a OMC opera por consenso, o colapso em Cancún representou um sério entrave no funcionamento do organismo. A ultra-esquerda ficou eufórica com esse desdobramento. John Kavanagh e Robin Broad, do Instituto de Estudos Políticos, IPS, por exemplo, comemoraram observando que Índia, Brasil, China e quase 2 dezenas de outras nações pobres, representando mais da metade da população mundial, negociaram em bloco, rejeitaram o texto final do encontro, que havia sido elaborado para atender aos interesses corporativos das nações mais ricas. Alvo dos protestos, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Empolgada com a vitória em Seattle contra a OMC, a ultra-esquerda voltou sua atenção para Washington, D.C., organizando manifestações em abril de 2000 contra o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. A Mobilização por Justiça Global, MGJ, atuou como principal coordenadora dos protestos, aulas públicas, lobby e outras ações diretas. Para a ultra-esquerda, o FMI e o Banco Mundial, criadores de regras globais, são equiparáveis à OMC e aos acordos internacionais de livre comércio. As políticas do FMI e do Banco Mundial garantem o acesso aberto ao mercado para as corporações, denuncia a organização de esquerda radical Global Exchange, ao mesmo tempo em que cortam gastos sociais em programas como educação, saúde e crédito produtivo para pequenos agricultores. Se alguém for persuadido por uma constante barulheira de ação direta e propaganda da esquerda radical de que as corporações transnacionais, a globalização e o capitalismo são a raiz de todos os males, poderá acabar acreditando nesse tipo de coisa. Como ocorre com toda boa propaganda, sempre se pode encontrar um grão de verdade selecionado de um vasto conjunto de informações, moldado pelos habilidosos goebelistas da esquerda para nos enganar e explorar nossa falta de discernimento. A edição de abril de 2000 da Multinacional Monitor, publicação de Ralph Nader, por exemplo, estampava na capa uma caveira sobre o Memorial Lincoln, com Banco Mundial e FMI nas órbitas oculares, sob a manchete Resista à Ditadura Corporativa. No interior da revista, títulos como Corte os fundos do fundo, Cancele a dívida, Quebre o banco, davam o tom da edição dedicada ao tema O FMI em retirada. Uma obra-prima da propaganda marxista renovada e da ação direta,
O protesto da mobilização por justiça global em abril de 2000 foi organizado por um núcleo de ultra-esquerdistas, marxistas, anarcocomunistas e anarco-sindicalistas. O novo movimento incluía o Instituto de Estudos Políticos, a Rucco Society, a Rede de Ação Direta, Direct Action Network, a campanha 50 anos já é o bastante, 50 Years is Enough, Global Exchange, Rainforest Action Network, Amigos da Terra, Friends of the Earth, o Instituto Transnacional, Transnational Institute, Greenpeace, Fórum Internacional da Globalização, a Guilda Nacional dos Advogados, National Lawyers Guild, o Grupo Global Trade Watch da organização Public Citizen e os anarquistas. Chan Ki-moon e Lu Ki-kun. Outros seriam adicionados a essa lista com o tempo. A principal demanda dos setores da esquerda radical era a eliminação da dívida acumulada pelos países em desenvolvimento do Sul. Além do perdão da dívida e das questões relacionadas ao FMI, observaram analistas do Instituto Maldon, grupos marxistas estão ativos nos protestos, acusando as instituições capitalistas de buscarem criar um mundo de trabalhadores sem terra, prontos para exploração por corporações multinacionais famintas por lucro. Os manifestantes reuniram-se em Washington, D.C., com a intenção de repetir sua vitória impressionante em Seattle, apenas 5 meses antes. Um resultado semelhante contra o FMI e o Banco Mundial daria forte impulso ao movimento internacional da ultra-esquerda contra a crescente economia de mercado global, ou neoliberalismo, no vocabulário da propaganda ultra-esquerdista. Na tentativa de capturar o espírito de Seattle nos protestos contra o FMI e o Banco Mundial, líderes proeminentes do novo movimento frequentemente figuravam como oradores principais em reuniões organizacionais e coletivas de imprensa. Entre os principais estavam Roger Neville, da Irmandade Internacional dos Caminhoneiros, International Brotherhood of Teamsters, Kevin Danaher, do Global Exchange, ex-pesquisador do IPS, e ativista pró-Castro, Robert Neyman, do Centro de Pesquisa Econômica e Política, Center for Economic and Policy Research. Conhecido por ter atirado uma torta no rosto de Robert Candesus, diretor-gerente do FMI, durante uma reunião da ONU em Bangkok em fevereiro de 2000, Robert Weissman, da Essential Action. De Ralph Nader, Nadine Block, conhecida por suas táticas criativas de protesto, e Soren Ambrose, da campanha 50 anos já é o bastante. Mais de 400 organizações de ação direta, tanto norte-americanas quanto internacionais, apoiaram os protestos contra o FMI. Entre elas estavam os partidos comunistas dos Estados Unidos e da Índia, entidades progressistas atuando como frentes de renovação e ressurgimento marxista e outras organizações de esquerda. Algumas das principais preocupações eram justiça social, amplamente definida, e questões de justiça econômica, como o café do comércio justo. Essa campanha, com cerca de 20 anos, prometia benefícios para agricultores de baixa renda e negócios locais no mundo em desenvolvimento. Em 2005, a campanha contava com apoio da ala marxista dura dos zapatistas, no México, Café Zapatista, construindo mercados diretos a preços justos para produtos das comunidades indígenas em resistência em Chiapas, México, e também dos serviços católicos de ajuda, Catholic Relief Services, nos Estados Unidos. Conhecemos as pessoas que nos vendem o café. Conhecemos os agricultores que o cultivam. E sabemos que nossa decisão de comprar café de comércio justo garante que eles receberão um preço justo e viverão com dignidade. Nenhuma das organizações oferece detalhes sobre os grandes volumes de dinheiro provenientes dos programas de comércio justo, que vão parar em igrejas holandesas como parte do programa de café justo Max Havelaar, em vigor há décadas. A justiça ambiental foi um tema quente no protesto anti-OMC em Seattle no final de 1999, e voltou à tona em Washington, D.C., em abril de 2000. A organização Friends of the Earth, FO, apoiou as manifestações contra o FMI e o Banco Mundial ao alegar que essas duas instituições financeiras falhavam em integrar avaliações ambientais nas políticas que prescreviam para alguns dos países mais pobres do mundo. Consequentemente, segundo a FOE, os países muitas vezes eram coagidos a superexplorar seus recursos naturais na tentativa de gerar divisas, o que levava à poluição, destruição ambiental e exploração insustentável de florestas e da mineração. A Global Exchange, um grupo anti-globalização bem financiado e ligado ao Institute for Policy Studies, IPS, declarou: devemos fazer com que nossas exigências por justiça econômica sejam ouvidas. Ministros das finanças de todo o mundo estarão em Washington para ratificar seus planos de expansão do poder corporativo e da elite. O bloco anarco-comunista estava insatisfeito com a ação direta pacífica e militante planejada pela mobilização por justiça global, que prometia não atacar propriedades. Revolucionários anti-autoritários e anticapitalistas, incluindo autonomistas, anarquistas,
marxistas libertários anti-Estado e outros grupos radicais, formaram o Bloco Revolucionário Anticapitalista. Apesar da postura agressiva, fantasias ameaçadoras e dos gritos de quem são as ruas? Nossas ruas. O Black Bloc não teve chance nas confrontações com a polícia. No fim, tossiam, engasgavam e murmuravam algo sobre o spray de pimenta usado em Washington, D.C., ser mais forte do que utilizado em Seattle 5 meses antes. A Polícia Metropolitana de D.C., a Polícia dos Parques dos Estados Unidos e diversas outras agências federais de segurança surpreenderam cerca de 20.000 manifestantes em Washington ao adotar o que, essencialmente, foi uma versão em pequena escala da estratégia militar romana. Diante da impossibilidade de manter uma defesa perimetral profunda frente às tribos bárbaras, o Império Romano construiu estradas para permitir uma resposta rápida do exército, enfrentar os inimigos nas fronteiras, derrotá-los e retornar rapidamente ao centro do Império, antes que outros ataques ocorressem. A polícia de depois de Cristo e seus aliados federais fizeram algo semelhante. Primeiro, um grande número de quarteirões ao redor do local das reuniões do FMI e Banco Mundial foi isolado com cercas metálicas e uma linha fina de policiais. Dentro dessa área havia o centro nervoso da operação de segurança e um grande número de policiais móveis. Quando os manifestantes avançaram pela 17ª rua, foram recebidos com força esmagadora, policiais montados a cavalo, em motocicletas e viaturas estendendo-se até onde a vista alcançava. Ao mesmo tempo, a frágil linha de contenção foi reforçada. Os manifestantes, que estavam se preparando para um surto de rebeldia, começaram a murmurar e recuar, resmungando. Essa foi a grande história do protesto de abril de 2000. A polícia superou e antecipou os manifestantes em todos os pontos. Quase dava para ouvir o vento sendo arrancado das velas dos protestos. Mais tarde, ouviam-se participantes das marchas contra a guerra reclamando por não terem nada a fazer, entediados, esperando por horas a fio por um confronto que nunca veio. No fim, os manifestantes perambulavam, murmurando entre si sobre como os movimentos da polícia neutralizaram completamente sua estratégia e táticas. Um grande problema surgia: como ser preso? Ser detido era uma espécie de insígnia de honra, uma medalha de mérito, uma prova de comprometimento, algo para se vangloriar e que aumentava a popularidade com o sexo oposto. Mas a polícia não colaborava e recusava-se a prendê-los. No fim, os ativistas negociaram sua prisão, concordando em cruzar as linhas policiais de forma ordeira. Mais de 400 manifestantes foram assim acomodados pela fina flor da polícia de depois de Cristo. A propaganda disseminada durante os protestos em depois de Cristo, agitprop, incluía cartazes manuais, fantoches, grandes e pequenos, faixas, panfletos, jornais, revistas, livros, reportagens e fotos publicadas na internet, além de mulheres com seios à mostra com mensagens políticas escritas no corpo, um método de comunicação, no mínimo, inusitado. A mensagem predominante era o anticapitalismo, o neomarxismo e a Revolução Socialista Internacional. Os temas secundários incluíam propaganda pró-trabalhadores, ambientalista, agrária e contra a mídia corporativa. A mídia corporativa é controle mental. Em grande parte por causa do protesto violento de cerca de 20.000 pessoas contra o NAFTA em Quebec, na semana anterior, apenas cerca de 150 manifestantes apareceram nas manifestações contra o FMI e o Banco Mundial em 28 e 29 de abril de 2001. Apesar do número reduzido, os manifestantes presentes, incluindo alguns anarquistas, retomaram o ponto em que haviam parado no ano anterior. O tema principal foi repetido: cancelar a dívida dos países mais pobres. O presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, apontou que 34 bilhões de dólares em dívidas de 22 países já haviam sido perdoadas, e outros 16 bilhões de dólares estavam no processo de perdão para mais 17 países. O marxismo, em uma versão revisionista primeiramente formulada pelo comunista italiano Antonio Gramsci, na década de 1930, dominou os protestos contra o FMI e o Banco Mundial de 27 a 29 de setembro de 2002, em Washington, D.C. Por meio de suas convergências anticapitalistas, os grupos anarco-comunistas desempenharam papéis de destaque no planejamento e execução das ações diretas e da propaganda nas ruas da capital norte-americana. Influenciados pelas táticas de ação direta violenta vistas na Europa e no Canadá, e, sem dúvida, motivados pela raiva acumulada após a derrota esmagadora imposta pela polícia nos protestos de 2001, os planos incluíam mais violência e caos do que se via desde a Batalha de Seattle 3 anos antes. Um fator-chave para o sucesso dessas táticas era ter um número suficiente de manifestantes para servir de cobertura ao bloco anarco-comunista antes do confronto, e depois se dissolver na multidão de manifestantes.
Um aspecto importante para desaparecer no meio da multidão era abandonar completamente as roupas pretas ou colocá-las numa mochila para evitar a polícia, enquanto os militantes se dirigiam aos pontos de encontro e casas seguras. Rumores persistentes indicavam que a Rede Internacional de Ação Direta da People's Global Action, PGA, poderia despachar unidades urbanas de guerrilha para Washington, a fim de liderar confrontos contra as autoridades policiais. Nos dias que antecederam o confronto de 27 de setembro entre guerrilheiros urbanos determinados a paralisar Washington, D.C. e a Polícia Metropolitana igualmente empenhada em frustrar os anarcocomunistas, ambos os lados se prepararam. Os motoristas foram aconselhados a evitar dirigir até a cidade naquele dia, e um perímetro cercado foi estabelecido em torno do FMI e do Banco Mundial. Quantos manifestantes, com anarcocomunistas infiltrados, compareceriam era uma questão em aberto, embora a polícia tenha se preparado para até 20.000 pessoas, reforçando suas fileiras de 3.200 oficiais com efetivos de jurisdições próximas e até distantes. A maior parte dos motoristas atendeu aos apelos da Polícia Metropolitana de depois de Cristo e evitou ir ao trabalho ou dirigir até a cidade na sexta-feira, 27 de setembro. Um breve congestionamento ocorreu por volta das 8 horas em uma ponte de acesso principal vinda do norte da Virgínia, e outros transtornos foram causados por gangues errantes de manifestantes bloqueando ruas. Vidraças foram quebradas em uma agência do Citibank, e a expressão guerra de classes foi pichada em uma agência do Bank of America. A promessa anarcocomunista de fechar a cidade desmoronou diante da resposta oportuna das autoridades. A polícia prendeu 649 manifestantes, incluindo 40 no Citibank, 20 no edifício da Verizon e 200 no Parque Pershing, este localizado dentro do perímetro de segurança ao redor da Casa Branca, da sede do FMI e do edifício principal do Banco Mundial. Os manifestantes foram cercados, aglomerados e isolados para conter imediatamente qualquer foco de violência. As queixas do anticapitalista Convergence vieram rapidamente. Em um comunicado à imprensa denunciando as prisões como um ataque sem precedentes às liberdades civis, o grupo citou seu membro Ray Valentini. Esses são abusos de poder assustadores e sinalizam a intenção das forças policiais e do governo Bush de criminalizar a dissidência, o ativismo político e o direito de reunião pública. Um editorial do Washington Times, publicado no dia seguinte à tentativa de fechar a cidade, talvez tenha sido o que melhor resumiu a loucura de 27 de setembro, qual a relação de todo esse tumulto com a suposta solidariedade aos pobres do mundo, e o alegado papel cúmplice do Banco Mundial e do FMI, é difícil de entender. A principal marcha de protesto organizada pela Mobilization for Global Justice no dia 28 de setembro de 2002 fracassou, com a presença de apenas cerca de 3.000 a 5.000 manifestantes. O tamanho do palco e do sistema de som montado próximo ao monumento a Washington traía as expectativas da esquerda por um público muito maior. Os números estiveram longe dos 15.000 a 20.000 que haviam comparecido em abril de 2000. Muitos que talvez tivessem interesse em participar da marcha foram dissuadidos pelos confrontos e pela violência ocorridos no dia anterior. A Mobilization for Global Justice publicou um comunicado alegando que milhares descem a Washington para impedir um surto massivo de devastação social e ambiental liderado pelo Banco Mundial FMI. As manifestações foram modestas, com alguns anarcocomunistas sem sua típica indumentária preta, além de organizadores sindicais comunistas e outros comunistas revisionistas contemporâneos no núcleo da marcha. Ralph Nader, por exemplo, acostumado a se esconder atrás de Lori Valach, do Global Trade Center, e Robert Weissman, da Essential Action, fez um discurso inflamado sobre os grandes males do corporativismo, especialmente das empresas transnacionais. Com o marxismo suavizado para manter sua imagem progressista, suas palavras seguiram fielmente a propaganda da ultra-esquerda. Seu colega Robert Weissman, co-diretor da Essential Action e editor da revista multinacional Monitor, de Nader, reforçou a noção de exploração corporativa internacional. O protesto de sábado, 28 de setembro, foi marcado por bandeiras anarquistas vermelhas e pretas, observadores legais da National Lawyers Guild e uma ampla gama de mensagens propagandísticas. Uma das ferramentas mais criativas foi um cavalo de Troia de quase 5 metros de comprimento, simbolizando que a ajuda do Banco Mundial era responsável pela exploração no sul global. No meio do cavalo, havia placas identificando os responsáveis: Citibank, Exxon, Halliburton, abusos de direitos humanos, aquecimento global, entre outros. Panfletos distribuídos durante os protestos abordavam uma vasta gama de temas. Após uma longa série de protestos frequentemente violentos contra o capitalismo promovidos pela People's Global Action em Seattle, Praga, Ottawa, Gênova e outros locais, a reunião internacional do G8 em Eligendon, na costa do Mar Báltico, na Alemanha, ocorreu entre 5 e 7 de junho de 2007. A política dos 8 países mais ricos e poderosos do mundo,
Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia e Estados Unidos, desencadeou protestos em massa. Um dos principais fatores que atraem a ultra-esquerda para os protestos contra o G8 é o fato de que esses 8 países representam apenas 13% da população mundial, mas tratam de questões relacionadas à economia global, ao meio ambiente, ao desenvolvimento econômico, à guerra e à paz, temas que afetam toda a humanidade. A People's Global Action despreza os benfeitores ricos dos países do G8, vistos como antagonistas da pobreza global, da destruição ambiental em nome do lucro e da constante guerra no planeta, direta ou indiretamente conduzida pelas nações do G8. Cerca de 16 mil policiais alemães enfrentaram 100 mil manifestantes do G8 que se reuniram em Rostock, cidade próxima a Eligendal. Mais de 500 pessoas ficaram feridas, muitas delas hospitalizadas, e um grande número de prisões foi efetuado. Enquanto isso, navios de guerra patrulhavam os acessos marítimos. Comunistas e anarco-comunistas compareceram em grande número com suas bandeiras vermelhas, algumas ostentando a foice e o martelo. Morte ao capitalismo. O capitalismo mata. Odeio a guerra. Odeio o capitalismo estavam entre os cartazes e faixas de propaganda. Os líderes da cúpula abordaram questões como mudanças climáticas e formas de alcançar uma redução global das emissões, problemas internacionais em Kosovo, Irã e Darfur, além da África e doenças como AIDS, malária e tuberculose. Já os manifestantes anticapitalistas foram pouco mais que um espetáculo paralelo. É verdade que expressaram sua oposição ao G8 como símbolo da globalização, mas, no fim, tiveram pouco ou nenhum impacto. Gary Smith, diretor do think tank American Academy em Berlim, foi direto ao ponto. O que significa ser anti-globalização? Beira o absurdo. Ira Strauss, coordenador nos Estados Unidos do Comitê para a Europa Oriental e a Rússia na OTAN, ofereceu uma excelente análise sobre aqueles que protestam contra as atividades do G8 e de outros fóruns de livre mercado. Foi bastante claro ao afirmar: eles são contra nós, por sermos capitalistas. Os manifestantes se alegram em violar a lei e atrapalhar ações governamentais, pois se opõem à nossa lei e sociedade até o cerne. Fórum Social Mundial. Outro mundo é possível. Esse era o grito de guerra do Fórum Social Mundial contra as políticas das democracias de mercado do Norte. Em uma segunda dimensão, o lema do Fórum mobilizava os povos do mundo em desenvolvimento, ou do Sul, que não participam das decisões da Organização Mundial do Comércio, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e do G8, bem como de pactos econômicos regionais como a União Europeia e a Área de Livre Comércio das Américas. O Fórum Social Mundial nasceu como um protesto para servir de contrapeso ao Fórum Econômico Mundial, uma reunião de protagonistas do capitalismo dos países industrializados, incluindo CIA e das maiores e mais influentes corporações transnacionais, acadêmicos apoiadores ou mercenários aos olhos da esquerda, e líderes de governos das democracias liberais. Desde 1971, o Fórum Econômico Mundial ocorre anualmente em janeiro na cidade suíça de Davos, ou ocasionalmente em outros locais. Esses encontros costumam incluir debates sobre questões comerciais relevantes ao mercado global e a formulação de uma agenda econômica para o ano seguinte. O primeiro Fórum Social Mundial, também conhecido como a Conferência Anti-Davos, foi realizado em janeiro de 2001 em Porto Alegre, Brasil, cidade então sob forte influência de um governo de esquerda. A faísca organizacional que deu origem ao Fórum partiu de Bernard de Cassen, editor do Le Monde Diplomatique e líder da ATTAC, grupo francês anti-globalização, em conjunto com organizações brasileiras de base, desde entidades da sociedade civil e ONGs até partidos políticos, igrejas e sindicatos. A ideia da criação do Fórum surgiu em 1998 e ganhou força quando os protestos em Seattle atraíram muitas novas vozes para um amplo movimento social contra a globalização. Cassen aproveitou o momento estratégico para sugerir que uma reunião em Porto Alegre ofereceria uma oposição simbólica e direta ao capitalismo global. Embora cerca de 3 mil ativistas tenham sido convidados ao Fórum de 2001, outros 12 mil militantes compareceram a sessões plenárias, marchas, encontros informais, seminários e cerca de 400 oficinas temáticas. O apoio maciço ao Fórum Social Mundial em sua sessão inaugural não foi acidental. Progressistas, socialistas, marxistas e comunistas, incluindo partidos, grupos e indivíduos, correram para o evento com o intuito de afirmar sua liderança no movimento de protesto antiglobalista e anticapitalista. Os objetivos da ultradireita marxista eram dois: promover a análise e a disciplina marxistas e contribuir para a construção de um movimento anticapitalista inserido profundamente na ação global dos povos. Quaisquer dúvidas sobre o significado da retórica anticapitalista que transbordou do Fórum de 2001 foram dissipadas durante a segunda reunião, maior e mais bem organizada,
um ano depois. Cerca de 51 mil ativistas de 161 países se reuniram em Porto Alegre entre janeiro e fevereiro de 2002, número cerca de 3 vezes maior do que no ano anterior. A marcha de abertura dos participantes foi marcada por um mar tumultuado de bandeiras vermelhas, muitas com a imagem do revolucionário cubano Che Guevara. Milhares dessas bandeiras foram empunhadas por partidos marxistas e comunistas e sindicatos, enviando uma mensagem clara: renovação e ressurgimento marxista era bem mais que um slogan global, especialmente na América Latina. As bandeiras vermelhas foram engrossadas pela esquerda radical brasileira, em especial o Partido dos Trabalhadores, PT, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. O MST tornou-se notável por sua ação direta em apoio a 4 milhões de famílias sem terra no Brasil, especialmente pela ocupação e trabalho em terras agrícolas mantidas por proprietários ausentes. Não surpreendentemente, a reforma agrária por meio da redistribuição de terras foi uma questão central no Fórum. O Instituto para Estudos Políticos, IPS, desempenhou um papel significativo na reunião do Fórum de 2002. Entre os diretores, pesquisadores e associados do IPS estavam o diretor do IPS, John Kavanagh, Martha Honey e Sarah Anderson, do IPS, Joshua Carliner, diretor executivo do Corporate Watch, um desdobramento do IPS, Susan George, fundadora do Fórum Social Mundial através do ataque da França e diretora do TNI em Amsterdã, Martin Kor, da Third World Network, Lori Valache, chefe do Public Citizen de Ralph Nader, Nokin Jorge Geroux, diretora executiva do 50 Years is Enough, e Maud Barlow, ativista. Radical de esquerda canadense de longa data e líder do International Forum on Globalization, IFG. Segundo a ativista canadense Naomi Klein, o IFG foi criado pelo IPS para servir como o cérebro da ala norte-americana do movimento antiglobalista. Susan George, pesquisadora sênior e ativista pensadora do IPS e do Transnational Institute, colocou os objetivos utópicos do Fórum Social Mundial numa perspectiva ocidental anticapitalista distintiva. O que estamos fazendo em Porto Alegre não é construir uma nova sociedade para governos, nem uma nova sociedade de nações. O que estamos construindo é uma nova sociedade de sociedades. ênfase adicionada a Valden Bello, ativista anticorporativo de longa data que trabalha com o IPS e o Focus on the Global South, descreveu o fórum sucintamente: não há um plano. Tivemos 2 desastres de plano nos últimos 50 anos, o socialismo centralizado e o capitalismo corporativo. Precisamos de algo diferente. O Serviço de Inteligência Cubano DGI e a Organização Continental Latino-Americano de Estudiantes estiveram ativos durante todo o conclave do Fórum Social Mundial, recrutando jovens ativistas de vários países. Havia cerca de 10 mil militantes experientes, ante 1000 no ano anterior, para os cubanos escolherem. Entre estes participantes, incluindo muitos da América Latina, estavam várias correntes de anarquistas, marxistas e comunistas, incluindo veteranos de combates de rua da Europa e alguns da América do Norte. Muitos dos presentes no acampamento da juventude do Fórum também eram ativistas anticapitalistas dedicados da People's Global Action. No Fórum Social Mundial de 2003, cerca de 100 mil esquerdistas radicais de 126 países participaram das discussões, seminários e outras atividades. Cerca de 5 mil organizações anticapitalistas compareceram, muitas de partidos comunistas da Europa e América Latina. Cerca de 200 dessas contingentes comunistas eram só de Cuba. Comunistas franceses e italianos, anarcocomunistas e anarcossindicalistas também estavam fortemente representados. O acampamento da juventude tinha cerca de 25 mil pessoas, num caldeirão fervente de comunistas, marxistas e anarquistas. Combatentes de rua da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Espanha, Grécia, Suíça, Canadá e Estados Unidos se misturavam com representantes da juventude comunista cubana. O Transnational Institute exerceu forte influência no terceiro Fórum Social Mundial, incluindo um workshop sobre nova política, atores, estratégias e alternativas. Os principais temas abordados pelo TNI incluíram uma crítica das democracias no Brasil, África do Sul e Estados Unidos, governos nacionais progressistas no Sul, possibilidades e limitações, e alternativas e novo pensamento político. Entre os líderes do TNI presentes na reunião de 2003 do Fórum Social Mundial estavam a sempre presente Susan George, a avó marxista do WSF, Martin Kor, da Third World Network, Valden Bello, do Focus on the Global South, Tariq Ali, historiador, Arundhati Roy, dissidente da Índia, e Roger Burbach e Cândido Grzelski do Grupo Brasileiro IBASE. O Fórum Social Mundial de 2004 rompeu o molde das reuniões anuais em Porto Alegre ao realizar seu 4º conclave em Mumbai, Índia.
Incrivelmente, mais de 150 mil participantes de 130 países apoiaram a expansão do WSF para a Ásia. Os coordenadores autoproclamados do movimento social emergiram da multidão de participantes como porta-vozes aprovados pelos pares para pontos de vista comuns. Embora a maioria seguisse alguma forma de marxismo e socialismo, eles não eram doutrinários nem dogmáticos quanto à sua posição. Essa abordagem é basicamente consistente com o marxismo revisionista de Antônio Gramsci, que enfatiza a cultura e o preenchimento de espaços sociais abertos como passos rumo a uma economia e governo dirigidos pela comunidade. Na realidade, parece que os defensores da ação direta gravitavam para People's Global Action, enquanto o Fórum Social Mundial alinhava-se mais com o poder popular, como expressado em Mumbai pelo ex-presidente da Índia, K.R. Narayana. Este movimento é um dos mais significativos da história. Para combater a globalização, você precisa lutar do jeito que Mahatma Gandhi lutou, com a força das massas. Ele foi o primeiro a mostrar o caminho da não-violência, e esse também tem sido o método desse novo movimento. O poder do povo é um novo fator na política internacional. Cerca de 155 mil ativistas participaram do Fórum Social Mundial de 2005 em Porto Alegre, Brasil, dos quais 35 mil estavam amontoados no acampamento da juventude. A maioria dos aproximadamente 2 mil militantes dos Estados Unidos estava associada ao movimento do Fórum Social Mundial ou a People's Global Action. 4 destaques do Fórum de 2005 evidenciaram a orientação radical de esquerda do movimento social e o ódio anti-americano. O presidente venezuelano Hugo Chávez conduziu os participantes do Fórum como um virtuose do violino antes, durante e depois de seu discurso. Ao chegar ao aeroporto de Porto Alegre, Chávez foi direto para um assentamento de 2.000 pessoas ocupado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que oferece trabalho a 37 famílias. Ele estava vestido como um camponês e usava um chapéu de fazendeiro. Chávez, sempre o estrião sem inibições, desabotoou a camisa, mostrando aos agricultores reunidos sua camiseta com a imagem de Che Guevara próxima ao coração. Foi abraçado e aplaudido, Hugo, campesino e soldado. No Fórum Social Mundial, Chávez falou para um público lotado em um ginásio local. Os participantes já haviam aplaudido sempre que seu nome era mencionado. Cuidado, cuidado, cuidado imperialista, toda a América Latina se tornará socialista. As palavras de Chávez encantaram os ativistas. É hora de dar um passo, e este 5º FSM pode ser o começo de uma nova fase, e os próximos 5 anos devem ser acompanhados por uma agenda socialista mundial, disse Chávez. A essa agenda devemos acrescentar uma estratégia de poder. 54 Outro evento notável foi a presença de representantes das Nações Unidas. Esta não foi a primeira vez que a ONU esteve profundamente envolvida nas atividades da esquerda radical e nos congressos anti-Estados Unidos do Fórum Social Mundial. Em 2004, 8 agências da ONU foram listadas como financiadoras das reuniões do Fórum Social Mundial, que tinham viés anti-Estados Unidos e pró-esquerda radical e que fomentavam o ódio contra a América, seu presidente e o povo americano. Membros da Internacional Socialista também participaram de um debate sobre a reforma da ONU e engajaram ativistas e demais presentes em discussões sobre questões pendentes. Cerca de 60 mil a 70 mil pessoas participaram do Fórum Social Mundial de 2006, realizado em Caracas, Venezuela. O encontro, sob o lema Outro Mundo é Possível, contou com a presença de liberais, progressistas, socialistas, neomarxistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas ou sindicalizados, e ativistas em apoio a diversas causas. Aproximadamente 1.800 eventos foram agendados para os participantes por cerca de 2.000 organizações não governamentais que representavam várias questões no cardápio de ação direta e propaganda da esquerda. Os temas abordados no fórum incluíam poder, política e emancipação social, estratégias imperiais e resistência dos povos, diversidade, identidades e cosmovisões, trabalho, exploração e reprodução da vida, e comunicação, cultura e educação. 57 reuniões adicionais do FSM foram realizadas no Paquistão e Mali, cada uma focada em suas respectivas questões econômicas, políticas, sociais e culturais. A Conferência do Fórum Social Mundial em Caracas centrou-se na perspectiva de integração na América Latina possibilitada por vários países que avançavam rumo à esquerda radical. Uma perspectiva resumida do Fórum Social Mundial revela um conceito de espaço aberto que permite aos participantes organizarem suas próprias atividades. Trata-se de uma rede estruturada horizontalmente. Essa abordagem minimiza disputas e facilita o dinamismo do diálogo e da colaboração. O primeiro princípio do Fórum, por exemplo, interliga grupos e movimentos da sociedade civil que são contrários ao capitalismo e ao imperialismo. O Fórum oferece um espaço aberto para o pensamento reflexivo, debate democrático de ideias
Interligação para Ação Eficaz 58. Antiguerra. O Instituto de Estudos Políticos, IPS, tem sido um ator-chave no centro da campanha antiguerra da esquerda radical desde setembro de 2001. O IPS se refere à sua oposição aos conflitos no Afeganistão e no Iraque como apoio ao movimento pela paz a serviço da justiça. O Instituto foi coorganizador da seção que criou a United for Peace and Justice, UFPJ, em outubro de 2002, que se tornaria um dos principais organizadores de protestos de rua antiguerra. Amy Kim, uma veterana e excelente organizadora, trabalhou em tempo integral nas atividades antiguerra do IPS e integrou o comitê diretor da UFPJ. Antes de sair para o mestrado em 2005, ela foi especialmente útil na coordenação do trabalho antiguerra das organizações Military Families Speak Out e Iraq Veterans Against the War, que operavam dentro da coalizão antiguerra mais ampla do IPS. 59 O IPS aproveitou sua longa história na condução de campanhas de paz e justiça, como na Guerra do Vietnã, para buscar orientação em sua liderança contemporânea antiguerra. Mas, para o pessoal do IPS, a guerra em si era menos interessante do que a oportunidade que ela oferecia para denegrir os sistemas políticos e econômicos dos Estados Unidos. A guerra abriu uma oportunidade para avançar o programa revolucionário progressista socialista marxista do IPS para a transformação da cultura americana. Não se tratava da guerra contra o terrorismo, mas sim do poder político. O ex-marxista Ronald Radosh foi muito claro ao dizer que, embora a guerra do Vietnã nos galvanizasse e desse sentido as nossas vidas, na realidade nossa intenção nunca foi tanto acabar com a guerra quanto usar o sentimento anti-guerra para criar um novo movimento revolucionário socialista em casa. 60 O mesmo ocorre com os progressistas socialistas marxistas em seus intensos protestos anti-guerra após 11 de setembro. Para eles, a guerra contra o terrorismo é uma dádiva, uma oportunidade para avançar a agenda de transformação da cultura americana. O núcleo dos ativistas de rua, às vezes numerosos, 150 mil pessoas, nos protestos anti-guerra em Washington, D.C., era formado por uma aliança estreita de duas coalizões de esquerda mutuamente apoiadoras, progressistas socialistas marxistas e os comunistas da velha esquerda e anarcocomunistas. Milhares de civis ou manifestantes não ideológicos engrossavam as fileiras da esquerda dura, que os via como pouco mais do que tolos, bobos e idiotas úteis. Muitos dos ativistas de rua não ideológicos eram simplesmente pessoas que, por algum motivo, eram contra a guerra. Eles não sabiam, ou se sabiam, não se importavam que estavam participando de protestos da esquerda radical contra o modo de vida e o governo americanos. Os tolos multiplicaram o número de ativistas de rua de esquerda, tornando-se alvos fáceis para a propaganda anti-Estados Unidos agressiva e a desinformação destinada a reforçar seu apoio. Duas coalizões principais foram formadas para oferecer suporte sobreposto ao movimento anti-guerra. Not in Our Name, NEON, patrocinou protestos anti-guerra no outono de 2002 em várias cidades do país. Cerca de 70 membros da ultra-esquerda assinaram a declaração inicial convocando o povo dos Estados Unidos a resistir às políticas e à direção política geral que emergiram desde 11 de setembro de 2001. Entre os primeiros a aderir estavam associados do IPS e a defensora pró-Cuba comunista Medea Benjamin, Kevin Danaher, da Global Exchange, Leslie Kagan, fundadora dos Committees of Correspondence, uma dissidência do Partido Comunista dos Estados Unidos, que também atuava como co-presidente da United for Peace and Justice, patrocinada pelo IPS, e Noam Chomsky, dos Committees of Correspondence, além de um grupo diversificado de atores de Hollywood e advogados ultra-esquerdistas da National Lawyers Guild, do Center for Constitutional Rights e outras frentes jurídicas radicais. 61. A coalizão internacional ENSUE 62 incluía grupos anti-guerra, paz, comunidades religiosas, ambientalistas, comunistas, Socialist Workers Party, Communist Party, USA, Committees of Correspondence, maoístas e marxista-leninistas, uma rede de grupos árabes e árabe-americanos, e cooperava estreitamente com a coalizão progressista socialista marxista do IPS. Medea Benjamin e Leslie Kagan criaram pontes entre as duas coalizões. Benjamin foi cofundadora do grupo anti-guerra Code Pink ou Mulheres pela Paz, que vinha promovendo uma agenda marxista desde os anos 1980. O grupo feminista e anti-guerra atua nos corredores do Congresso e distribuiu cartas de demissão a quem discordava de seus pedidos para derrubar o presidente Bush. Gael Murphy, cofundadora da Code Pink, explica que estamos tentando mudar a cultura e dizer, escutem, estes não são seus salões sagrados de isolamento. 63 Kagan, uma ativista de longa data do Partido Comunista, serviu de ponte entre a velha esquerda e os marxistas gramscianos que promovem uma transformação cultural silenciosa e a ascensão ao poder dos esquerdistas. O nascimento do movimento anti-guerra do Iraque começou em janeiro de 2003,
3 meses antes da ação militar dos Estados Unidos contra o sangrento regime de Saddam Hussein. A concepção do movimento ocorreu no Congresso contra a agressão americana ao Iraque, realizado no Cairo, Egito, em 18 e 19 de dezembro de 2002. Mais de 400 ativistas, pensadores, jornalistas e organizadores de Agitprop participaram do Congresso. Os participantes vieram de 20 países islâmicos, além de vários países não árabes, incluindo Brasil, Cuba, Canadá, França, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. Saad Khamound, embaixador do Iraque junto à Liga Árabe, afirmou que a agressão dos Estados Unidos estava interligada à globalização dos investimentos de capital. 65 temas do Marques para lá 66 foram incluídos na Declaração do Cairo contra a hegemonia dos Estados Unidos e a guerra no Iraque e em solidariedade com a Palestina. Declaração do Cairo. A reunião do Cairo não é um evento isolado, mas uma extensão de uma longa luta internacional contra o imperialismo, de Seattle e Gênova, Lisboa e Florença, e Córdoba e Cairo. Os Estados Unidos fornecem apoio ilimitado aos perpetradores sionistas de crimes genocidas contra o povo palestino. O sofrimento do povo iraquiano sob um regime de sanções genocidas que durou mais de uma década, e o militarismo agressivo que enfrentam hoje, é apenas um resultado lógico das estruturas assimétricas de poder da ordem mundial existente. Os Estados Unidos monopolizam o poder político, econômico e militar dentro do quadro da globalização capitalista, em detrimento da vida da maioria da população mundial. Os Estados Unidos impõem controle por meio da agressão nua e crua e da globalização militarizada na busca dos interesses de seus governantes, enquanto reinstalam a característica ocupação direta do colonialismo clássico. A estratégia global dos Estados Unidos, formulada antes de 11 de setembro de 2001, visa manter a ordem mundial unipolar existente e impedir o surgimento de forças que mudariam o equilíbrio de poder para uma multipolaridade. A administração dos Estados Unidos explorou os trágicos eventos de 11 de setembro sob o pretexto da luta contra o terrorismo para implementar a estratégia pré-existente. 67. A Declaração do Cairo é um documento bastante impactante. Não apenas denunciou os Estados Unidos em termos claros, mas seu comentário revela uma fusão entre o ativismo anti-globalização e anti-guerra. Em segundo lugar, mostra uma fusão entre o comunismo internacional e o extremismo islâmico. Em terceiro lugar, expõe uma ligação do Marques para lá com a Rússia em sua crítica à ordem mundial unipolar e à necessidade de multipolaridade. Esta última declaração é tirada diretamente do comentário da política externa do presidente russo Vladimir Putin. A campanha anticapitalista liderada pelo IPS de que as grandes empresas compraram o governo, reduzindo o cidadão comum a ter pouca voz na política externa, estava entrelaçada com a mensagem anti-guerra. Alegações de lucro corporativo com a guerra, criação de um novo Estado de Segurança Nacional e construção de uma economia de guerra para alimentar a máquina corporativa estavam no centro de grande parte da propaganda anti-guerra. Esse movimento anti-guerra tornou-se uma impressionante escola progressista socialista marxista para educar os protestantes não ideológicos. Eles poderiam ser tolos, bobos e idiotas úteis para a esquerda, mas também representavam os eleitores de amanhã que, quando educados com a propaganda anti-governo apropriada, poderiam ser chamados a levar a esquerda ao poder. O IPS e seus acólitos não perderam tempo em aproveitar o que chamam de momento estratégico para avançar sua estratégia gramsciana rumo ao poder político. Robert Stacey McCain, editor nacional assistente do Washington Times, fez um bom resumo dos eventos de protesto pós-11 de setembro em um artigo intitulado Comunistas, Vão para Casa. Ele apontou as raízes comunistas do International Action Center e sua frente anti-guerra, Answer, bem como o apoio a protestos pelo Partido Comunista dos Estados Unidos, o Grupo Maoísta Revolutionary Communist Party, além do Instituto de Estudos Políticos de Extrema Esquerda e da National Lawyers Guild. McCain concluiu corretamente que, se todos os comunistas fossem eliminados, não sobraria nenhum movimento. 3 grupos de protesto compareceram em Washington, D.C., em 29 de setembro de 2001, incluindo a Convergência Anticapitalista, anarcocomunistas, Defensores da Paz da Universidade de Oberlin e a International Answer, Atue Agora para parar a guerra e acabar com o racismo. Este último grupo foi criado após o 11 de setembro, nos bastidores do International Action Center, que por sua vez é uma fachada do Workers' World Party, autodescrito como marxista-leninista. A Convergência Anticapitalista, sediada em Washington, D.C., iniciou suas atividades no final da manhã, reunindo-se inicialmente perto do Capitólio, na Freedom Plaza, e depois desfilando com a marcha anticapitalista contra o ódio em direção à Casa Branca. Alegando ser um movimento dedicado à justiça social, a Convergência Anticapitalista anunciou: não há justiça a ser encontrada na retribuição,
guerra, racismo, globalização corporativa ou no próprio capitalismo. Cerca de 50 estudantes do Oberlin College, Ohio, recrutados por seus professores para participar do protesto, chegaram a Washington, D.C., para demonstrar a favor da paz. Eles carregavam corpos humanos de papel machê como escudos, simbolizando os mortos que resultariam de um ataque dos Estados Unidos contra o Talibã e a Al-Qaeda no Afeganistão. Os estudantes se misturaram aos manifestantes comunistas e anarquistas, aumentando seus números. Quando perguntada por que os estudantes de Oberlin se juntaram à extrema-esquerda, uma jovem respondeu: não somos políticos. Somos a favor da paz. O terceiro grupo que protestou em 29 de setembro foi a International Answer, Pare a guerra e acabe com o racismo. Anunciando um comício ao meio-dia em Washington, D.C., o chamado Ação do International Action Center afirmava: enquanto neste momento milhares de famílias estão de luto pela morte e ferimentos de seus entes queridos, a administração Bush está aproveitando o trágico custo humano para fortalecer as forças de repressão, ao mesmo tempo em que intensifica o impulso bélico do Pentágono, especialmente no Oriente Médio. John J. Tierney, presidente do corpo docente e professor do Institute of World Politics em Washington, D.C., caracterizou melhor a criação pós-11 de setembro da anti-guerra Answer como apenas a mais recente criação de uma série de artifícios que se estendem por décadas. A Answer patrocinou um grande protesto anti-guerra preventivo em 18 de janeiro de 2013 em Washington, D.C., junto com 19 outros países, a maioria deles na Europa. Poucos americanos pareciam estar cientes de que organizações comunistas eram as que apoiavam Saddam Hussein e se opunham à ação dos Estados Unidos contra o Iraque. A multidão de manifestantes na capital do país era principalmente de não comunistas, e muitos levaram seus filhos para ensinar-lhes as formas da democracia em ação. Sem saber, esses manifestantes deram ajuda e apoio à causa comunista contra os Estados Unidos. Estima-se que 150 mil pessoas participaram em Washington, D.C., e número semelhante em São Francisco. As manifestações anti-guerra em outras cidades dos Estados Unidos foram menores, mas ainda assim significativas. Um entusiasmo anti-americano ainda maior surgiu em cerca de 40 cidades estrangeiras. Nem os protestos de outubro de 2002 nem os de janeiro de 2013 em Washington, D.C., tinham qualquer relação com a paz, eram todos sobre derrubar o governo dos Estados Unidos e substituir sua democracia liberal por um regime autocrático de partido-estado similar ao da antiga União Soviética. Não é que esses agentes de mudança de esquerda não aprenderam com a história. Eles estão confiantes de que podem superar os erros ideológicos do Kremlin e conduzir os Estados Unidos a um mundo sem fronteiras de governança socialista. À medida que o Congresso dos Estados Unidos se preparava para debater o aumento proposto de 21.500 tropas no Iraque, a surge, em janeiro de 2007, dezenas de milhares de pessoas protestaram em todo o país. Em Washington, D.C., a extrema-esquerda estava presente em grande número e foi acompanhada por celebridades, incluindo veteranas Jane Fonda, Tim Robbins, Susan Sarandon e Sean Penn, além do reverendo Jesse Jackson e da deputada Maxine Waters. Enquanto isso, os co-presidentes do caucus progressista do Congresso realizaram uma coletiva de imprensa em 17 de janeiro para anunciar a introdução de projetos de lei propondo corte de verbas e que também compeliriam a retirada militar do Iraque dentro de 6 meses. O núcleo dos protestos anti-guerra enfatiza 3 pontos. 1. O comunismo não está morto afinal. 2. O comunismo na América possui algum grau de reativação política. E 3. A operar junto à coalizão progressista socialista marxista liderada pela United for Peace and Justice do IPS. A extrema-esquerda tem exercido vozes fortes anti-guerra a partir das sombras mundiais. Os manifestantes não ideológicos permitiram-se ser usados como carne de canhão para a extrema-esquerda. Não apenas foram usados como tantos caminhoneiros das ruas, mas também foram traídos pelas coalizões da extrema-esquerda e progressista socialista marxista. Do lado ala da conexão Marx-to-ala, Marx para ala, nos protestos anti-guerra do Iraque estava a Progressive Muslims Network. Tarek Fatah explicou que os membros se descrevem como progressistas porque vislumbram uma sociedade onde a riqueza e sua aquisição não são os únicos e principais fatores que determinam as relações entre seres humanos e muçulmanos em particular. A Freedom Foundation da Muslim American Society descreve seu foco como o engajamento das instituições e organizações americanas para construir uma coalizão ampla que aumente a viabilidade religiosa, política e social da comunidade muçulmana americana. A Brigada Marx para ala também atuou como palestrantes no comício em Washington, D.C., incluindo Mahdi Brai, diretor executivo da Muslim American Society Freedom Foundation, Ashraf Al-Bayoumi, representante do Congresso do Cairo de dezembro de 2002, e Eb Darvis, da Free Palestine Alliance, Ismail Kamal, da Muslim Student Association,
Ghazi Kanka, do Council on American Islamic Relations, CAIR, o professor Ani Abdullah, e o imã Yohan, capelão da Howard University. Uma mesa de literatura islâmica estava aberta para os interessados. Da tribuna, o representante dos Estados Unidos John Conyers Jr. saudou seus colaboradores próximos, os cofundadores do IPS Marcus Haskin e o então falecido Richard Barnett, que não puderam comparecer. Conyers também elogiou os apoiadores da Palestina e outros grupos muçulmanos, além do Workers' World Party. No dia 20 de março de 2003, após o presidente Bush anunciar o ataque ao regime de Saddam Hussein, dezenas de milhares de manifestantes anti-guerra estavam nas ruas, em comícios ao meio-dia nas cidades e campos universitários, ou em vigílias à luz de velas à noite. Os protestos mais violentos ocorreram em São Francisco, onde milhares bloquearam o trânsito na entrada da ponte San Francisco-Oakland Bay Bridge e no Distrito Financeiro. Cerca de 300 manifestantes em um dos edifícios federais de São Francisco realizaram um vomiting, bebendo um líquido nauseante e vomitando nas calçadas e áreas da praça enquanto os passageiros chegavam. O slogan desse evento direto e de propaganda inovadora era "A guerra nos enjoa". Quase 200 mil manifestantes anti-guerra tomaram as ruas de Manhattan em 22 de março. A marcha em Nova York, organizada por comunistas de longa data associados ao United for Peace and Justice, ocupava 20 pessoas lado a lado e se estendia por 40 quarteirões. Grupos de extrema esquerda, como a Liga Spartacistas Paspars Trotskista, também estavam presentes promovendo suas versões particulares do socialismo revolucionário. Enquanto os protestos ocorriam nos Estados Unidos, milhares mais se manifestavam pela Europa, Ásia e Oceania. Muitos dos grupos organizadores eram marxistas e socialistas revolucionários, além de pessoas que, por um ou outro motivo, tinham sentimentos anti-americanos. Na Europa, manifestações expressivas ocorreram em Londres, Paris, Madrid, Barcelona, Berlim, Lisboa, Estocolmo, Dublin, Nápoles, Viena e Bruxelas. Protestos contra a guerra aconteceram também no Afeganistão, Índia, Bangladesh, Coreia do Sul e Japão. Na Oceania, manifestantes saíram às ruas na Indonésia, Malásia, Austrália e Nova Zelândia. Após fracassar em impedir a guerra do Iraque, a extrema-esquerda passou para ação direta, agitação e propaganda para pôr fim à ocupação do Iraque. O primeiro grande protesto anti-guerra após a vitória dos Estados Unidos sobre Saddam Hussein ocorreu em 25 de outubro de 2003, em Washington, D.C., São Francisco e cerca de 140 outras cidades nos Estados Unidos e Canadá. A International Answer e a United for Peace and Justice foram novamente as principais mobilizadoras de centenas de parceiros de coalizão que saíram às ruas. As principais faixas de protesto exigiam fim da ocupação no Iraque, tragam as tropas para casa agora, e o mundo se une contra o militarismo dos Estados Unidos. A Answer fez um esforço significativo para incentivar pessoas de descendência africana a marchar em 25 de outubro. Além disso, numerosas organizações muçulmanas integraram a coalizão da International Answer contra a guerra e o racismo, incluindo American Muslims for Global Peace, Muslims Against Racism and War, Muslim Student Faculty Association, Al-Awda Palestine Right of Return, Muslim Women's Political Action Committee, o editor do Arab Journal, Muslim Student Union, entre outros. A parceria de coalizão entre o Workers' World Party, que está por trás da Answer, e numerosas associações muçulmanas sugere, mais uma vez, que um forte vínculo Marx para a ala foi formado dentro dos Estados Unidos. A ação direta, a agitação e a propaganda foram, em muitos casos, bastante agressivas e desenvolveram novos temas. Um importante desdobramento do Institute for Police Studies, o Institute for Southern Studies, adotou a linha de propaganda do IPS. Uma segunda invasão começou por corporações poderosas que buscam lucrar bilhões com a devastação da guerra e que pretendem tomar a riqueza e os recursos do povo iraquiano. O Southern Studies continuou seu ataque contra as corporações alegando, sem uma única evidência ou relato que o sustentasse, que através de contratos bilionários de reconstrução, um punhado de corporações norte-americanas bem conectadas, muitas com histórico repleto de escândalos, está obtendo centenas de milhões em lucros de guerra. A próxima grande manifestação organizada por comunistas ocorreu em 24 de abril de 2005. Trens expressos do metrô vindos do norte da Virgínia estavam lotados de manifestantes, muitos dos quais desconheciam a agenda da extrema-esquerda. Suas idades variavam de adolescentes a idosos, e muitos protestantes levaram seus filhos. A estação federal Triangle do metrô era o destino da maioria, referida como centro do crime federal por vários manifestantes. Além de um número considerável de moradores locais, grandes quantidades de manifestantes anti-guerra chegaram a Washington, D.C., vindos de localidades a leste do rio Mississippi.
Enquanto isso, protestos também ocorriam em São Francisco, Seattle e outras cidades. Os manifestantes anti-guerra adotaram uma nova linha de propaganda como grito de guerra após a devastação da costa do Golfo pelo furacão Katrina, do Iraque a Nova Orleans, financie necessidades humanas, não a máquina de guerra. Mais uma vez, a comunista International Answer e a United for Peace and Justice lideraram a organização dos protestos. Outros grupos da extrema esquerda juntaram-se à cabala marxista, incluindo Code Pink, Movion.org e Veterans for Peace. A Mobilization for Global Justice realizou um pequeno protesto contra o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Bill Dobbs, porta-voz da United for Peace and Justice, disse aos jornalistas que a mensagem era simples: acabem com a guerra no Iraque. Tragam eles para casa agora. A rainha dos protestos anti-guerra da extrema esquerda foi Cindy Sheehan, mãe de um soldado morto no Iraque. Por motivos pessoais que lhe são próprios, ela enterrou seu filho e depois se tornou uma odiadora dos Estados Unidos que apoiava o comunismo, desempenhando seu papel com afinco, fosse abraçando Hugo Chávez na Venezuela ou acampando em frente à casa do presidente George Bush, no Texas. O grupo radical Code Pink arrecadava dinheiro para sua propaganda anti-guerra, e a organização comunista Movion.org a utilizava em seus anúncios anti-americanos. A coalizão anti-guerra organizada pela Answer promoveu uma série de protestos entre 22 e 28 de setembro de 2007 para exigir que o Congresso cortasse todos os financiamentos à guerra. Essa iniciativa preventiva, em antecipação ao esperado testemunho do general David H. Petraeus sobre a estratégia do Surge, revelou o objetivo estratégico da extrema esquerda de trabalhar em conjunto com seu parceiro, a coalizão progressista socialista marxista liderada pela United for Peace and Justice, patrocinada pelo IPS. Cerca de 100 mil manifestantes marcharam do Lafayette Park, em frente à Casa Branca, até o gramado do Capitólio, onde tentaram realizar um die-in, ato em que os manifestantes fingem estar mortos. Cerca de 165 manifestantes foram presos por ultrapassarem barreiras policiais. A organização marxista-leninista dos Estados Unidos estava muito pessimista. O fracassado Estado norte-americano se recusa a atender às justas demandas do povo para acabar com a guerra agora e trazer todas as tropas para casa. Em todos os frontes, abandonou toda a responsabilidade social. A parte triste das mentiras e enganações da extrema esquerda em relação à guerra do Iraque foi que elas levaram bons americanos patriotas a conclusões falsas. Não apenas isso, mas a esquerda os transformou em ativistas antidemocráticos contra o modo de vida dos Estados Unidos. Como americanos, deveríamos reunir todos os fatos, decidir a direção apropriada para o governo que nos lidera e agir por meio do voto, da escrita de cartas ou até mesmo de protestos para fazer nossa vontade ser conhecida. Devemos estar claramente informados. Muitos dos manifestantes não ideológicos contra a guerra no Iraque foram enganados, manipulados e transformados em tolos, ingênuos e idiotas úteis pelo Institute for Police Studies e suas estrelas brilhantes progressistas socialistas marxistas em seu sistema solar de organizações. Trair a boa vontade das pessoas é uma ação política vil, e esse foi exatamente o caminho tomado pela extrema esquerda. Cegos pela luz do sol fora da caverna de Platão, esses americanos desamparados tornaram-se trabalhadores de rua para a esquerda. Simplesmente não conseguiam enxergar a verdade. Há muito tempo avisamos que o movimento pela paz não é sobre paz, entoou, em março de 2003, o ex-marxista-leninista e novo esquerdista David Horowitz, que ele é uma quinta coluna comunista para destruir a América e dar vitória aos nossos inimigos totalitários.